Vamos para mais uma questãozinha aqui. Essa questão é bem interessante. Na aula passada nós falamos toda a parte teórica, o professor Pipoca estava aqui do êxito, né? Ok? Então, lembramos toda essa parte teórica e hoje estamos fazendo a parte de cálculos. E eu disse para vocês que nós íamos fazer questões que ia pegar a substância em um estado físico e ela mudando o estado físico. Então, nós vamos fazer uma questão bem interessante, que é uma questão de gelo, tá? Que você começa a aquecer um gelo, depois o gelo passa para a parte líquida, depois você aquece a parte líquida. Então, quando há mudança de estado físico, não é só Q igual a mc delta T, não. Entra outra equação, ok? Que nós vamos lembrar aqui para vocês nessa questão. Lembrando também que essa questão pode ser contextualizada no Enem, do jeito que está aí, nós vamos ver, mas ela pode vir que botou esse gelo dentro do micro-ondas e ligou durante tantos segundos. Então, ela pode vir de várias maneiras. Vamos à questão e em seguida nós vamos resolver mostrando que quando há mudança de estado físico, muda muito aí as expressões, ok? Então, vamos lá. Ó. Determine o calor necessário à energia, né? Calor é energia. Determine a energia necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em 100 gramas de vapor a 100 graus Celsius. Faça também um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor das transformações. Então, essas questões, vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Essa questão era tradicional no excelente e antigo vestibular da UFRN. Agora, caiu muito o nível com esse Enem aí, né? Tá certo? Mas a gente sempre vem essas questõezinhas aí, vem um pouco mais simples, mas se você entender essa questão, vai estar apto para cair na questão de cálculo lá do Enem, que vem sobre esse assunto, ok? Então, vamos reler a questão, como você deve fazer em toda a prova, vamos reler a questão e, em seguida, resolver com todos os detalhezinhos para vocês, tanto matemático, como aproveitando para revisar a matéria teórica, ok? Então, volta lá a questão. Ó. Determine o calor necessário para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em 100 gramas de vapor. Então, observe aí que vai mudar de estado físico. Vai passar do gelo, que é sólido, para a água líquida e depois do líquido para o vapor. Então, nós vamos ter duas mudanças de estado físico, tá? Ele pediu aí o gráfico, nós vamos fazer no final. Aí deu os dados, né? Calor específico do gelo, calor latente, calor específico da água, calor latente de vaporização. Observe que esse calor latente que ele deu ó, é importante porque quando muda de estado físico tem que entrar o calor latente. É isso que nós vamos explicar aqui para vocês, tá? Só relembrando aí, ó, a calorimetria estuda a medida de calor que se transfere entre corpos ou sistema físico devido a diferente temperatura, lógico, só vai ter calor quando tem diferente temperatura. E quando esse calor provoca variação de temperatura, a gente chama calor sensível. Quando ocorre mudança de estado físico, nós chamamos de calor latente, tá? Então, uma expressãozinha do calor sensível lá, quantidade de calor só para mudar a temperatura é mc delta T, nós vamos já usar aqui nesse exercício, e para mudar de estado físico, é o calor latente, é ml. Então, é a massa vezes o calor latente. Então, aqui é o calor sensível, aqui o calor latente, e nós vamos já, nessa questão, relembrar quando é que usa um, quando é que usa outro. Então, vamos apagar aqui e vamos fazer por etapa. Ele disse que tinha gelo, estava aqui um recipiente, e ele tinha 10 gramas de gelo, era? Só relembrando aí. 100 gramas de gelo. Ele disse que tinha 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. E quer saber qual é o calor que ele tem que oferecer para chegar em 100 gramas a 100 graus Celsius de vapor. Então, primeiro, eu vou ter que pegar esse gelo que está a menos 10 graus Celsius e levar até zero, porque aí eu estou mudando simplesmente a temperatura do gelo para 0 graus Celsius, que é onde vai ocorrer a mudança de estado físico. Então, esse meu primeiro calor, que eu vou chamar Q1, vai ser mc delta T. E esse primeiro calor vai ser o calor necessário para pegar o gelo que estava a temperatura inicial de menos 10 e levar até 0 grau, porque eu sei que lá em 0 grau ocorre a mudança de estado físico. Então, esse primeiro calor Q1 vai ser a massa, que é 100, o calor específico do gelo que ele deu, 0,5, vezes ΔT, que vai ser a temperatura final, 0, menos a inicial, que é menos 10.
Então é só fazer essas continhas matemáticas. Esse primeiro calor Q1 aqui vai dar menos 10 por menos 10 dá mais 10, 1000 vai dar 500 calorias. Então o primeiro calor que eu necessito é de 500 calorias. E o que é que essa 500 calorias vai fazer? Ela simplesmente vai levar o gelo de menos 10 até 0. Então, o primeiro calor, vai para cá, para cá, para cá. Se eu pegar 100 gramas de gelo, colocar dentro do micro-ondas a menos 10 graus Celsius, o primeiro calor que eu ligar o micro-ondas, que o micro-ondas vai oferecer, aquele primeiro calor, 500 calorias, vai pegar essas 100 gramas de Celsius a menos 0 e vai levar até 0. Não muda o estado físico. Simplesmente mudou a temperatura do gelo de menos 10 até 0. Mas eu sei que a 0 vai estar lá o gelo. Quando eu continuar lá no micro-ondas, esse gelo vai derreter e vai continuar a 0. Cuidado, a 0 graus Celsius, no início eu vou ter só gelo. Com o passar do tempo vai derreter, eu vou ter gelo e água. Quando eu tenho gelo e a água líquida ao mesmo tempo, eu tenho certeza que a temperatura ali é 0. Tá? E depois, quando todo o gelo derreter, inicialmente só vai ter água líquida a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, eu não só tenho gelo, a água na fase sólida, não. Eu posso ter só o gelo, posso ter gelo e água e posso ter só a água. Agora, se eu tiver em qualquer situação gelo e água junta, a água líquida e o gelo do lado, a temperatura ali, eu posso garantir que é 0, né? Nas pressões normais, aqui no ambiente normal, porque eu tenho os dois estados físicos e a temperatura em que ocorre os dois estados físicos é a temperatura de fusão da água, que é 0. Ok? Então, volta aí para o quadro, voltando aí a questãozinha. Então, a massa do gelo é 100, o calor específico do gelo é 0,5. Ele está em menos 10, para ir até 0, eu tenho que oferecer 500 calorias. Então, essas 500 calorias pegou 100 gramas de gelo a menos 10 e levou até 0. Só que depois, quando ele chegou aqui, esse gelo estava a 0, mas eu sei que eu vou ter que oferecer um calor que vai continuar a 0, mas que vai pegar esse gelo e vai transformar em água líquida também a 0. Esse calor é o calor responsável pela mudança de estado físico. Então a fórmula é ml, não é mais mc ΔT, é ml, porque agora eu vou mudar de sólido para líquido, a mesma temperatura. Então a massa ele deu 100 gramas e o calor específico ele deu aqui, ó. Calor específico de fusão, ó, da água, 80, ó, de fusão. Fusão é a mudança de estado físico do sólido para o líquido, a fusão. Fundiu o ferro passou do estado sólido para aquela pasta, aquele líquido, ok? Então, o calor de fusão ele deu aí que era 80. Então, eu venho lá, ó, a massa de gelo, 100 vezes 80 gramas. Então, aqui vai dar 8.000 calorias. Então, o que é que essa 8.000 calorias faz? 8.000 cal faz? Pega o gelo e derrete e continua tendo água líquida a 0 graus Celsius também. Então, esse meu segundo calor, Q2, vai dar 8.000, que é o calor necessário para derreter o gelo. Mas ele quer que essa água líquida vá lá para 100 graus Celsius. Então, eu vou precisar de um terceiro calor. Qual é o terceiro calor que eu vou precisar? O terceiro calor, eu vou pegar a água a 0 graus e ele quer que eleve para a água líquida a 100, tá? Para 100. Então, aqui vai ser mudança de temperatura. Mudança de temperatura é Q igual a mc ΔT, que eu vou levar a água líquida a 0, que é 100 gramas, o calor específico é 1, e eu vou levar de 100, que é a final, até 0, que é a inicial. Então, eu vou precisar de um terceiro calor, que é para levar a água de 0 até 100 graus Celsius. Então, vai ser 100 vezes 100, que vai dar 10.000 calorias. Então, essas 10.000 calorias é a quantidade de calor que eu tenho que levar, tá? Para a água sair de 0 grau até 100 graus. Como aí não ocorre mudança de estado físico, é mc ΔT. mc ΔT. Ok? 10.000 calorias. Mas eu ainda quero mais. Eu quero pegar essa água a 100 graus Celsius e quero transformar ela em vapor. E quero que ela passe para vapor a 100 graus Celsius, que foi o que o problema pediu. Ora, para ela passar para vapor, vai ocorrer mudança de estado físico. Então, o quarto calor que eu vou precisar é M vezes L. É só multiplicar a massa, que é 100, vezes o
calor de vaporização. O calor de vaporização ele deu, está aqui, ó, 540. Calor de vaporização, tá? É a mudança do estado, para cá, para cá, para cá. Vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Agora ela pode ser de forma rápida, como na cozinha da nossa casa, quando eu tenho água para fazer o café. Então a água para fazer o café, eu vejo ali a passagem da água para o estado vapor, então ali chama-se vaporização, mas recebe o nome de ebulição, tá certo? Ela pode ser de forma mais lenta, mais natural, como o sol, né, na vaporização da água de uma lagoa. Então aquela vaporização ali eu chamo de evaporação, a água passou do estado líquido para o estado gasoso, mas de forma mais lenta, por uma fonte natural de calor, como o sol. Existe calefação quando eu ponho um pingo d'água numa chapa bem quente, que é instantaneamente, então a gente chama de calefação. Então ele disse que era 540, eu vou voltar lá na questão, ó, volta aí para a questão. O quarto calor para transformar, volta aí, Jonathan, para a telinha, ó, no lugar de L eu vou botar 540. Quando multiplicar 100 vezes 540, né, vai dar 54.000 calorias. Esses 54.000 calorias é para transformar 100 gramas de água líquida em 100 gramas de vapor de água, ok? Eu necessito de 54.000 calorias. Então, vestibulando, como o problema queria o calor total vai ser o Q1, que foi para mudar a temperatura do gelo de menos 10 até 0, o Q2 para derreter o gelo, o Q3 para levar a água de 0 até 100 graus Celsius e o Q4 para transformar a água em vapor. Então é só somar, né? Nós achamos aí Q1, Q2, Q3, Q4, eu somo e assim eu vou ter o calor total, ok? Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então o que era interessante aí nessa questão? Era interessante porque eu tinha gelo, 10 gramas de gelo, 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e queria transformar em 100 gramas de vapor. Então o gelo estava no estado sólido, né? E eu quero ele vapor, então eu tinha que ter um calor primeiro para levar a temperatura dele de menos 10 até 0, depois a 0 para derreter em água líquida, depois um calor para pegar essa água líquida, levar de 0 até 100, depois um outro calor para pegar essa água líquida a 100 e transformar ela em vapor. Ora, na prática, você iria pegar, por exemplo, esses 100 gramas de gelo a menos 10, ia colocar lá no micro-ondas e ia ligar o micro-ondas. E só ia desligar o micro-ondas quando toda essa água tivesse vaporizada. Mas aí na questão ele pediu exatamente qual é a quantidade de calor que o micro-ondas vai mandar, ok? Aí se pedir a quantidade de calor, você vai ter que fazer Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, como eu fiz para vocês. Lembrando que no micro-ondas não é o fogo que está esquentando, quem está esquentando é uma onda. Então no micro-ondas existe um componente eletrônico que cargas em movimentos que criam uma onda eletromagnética, porque são cargas elétricas em movimento. E a onda, ela transporta energia. A maior prova que onda transporta energia é que aquela onda lá no micro-ondas esquenta a água, esquenta o alimento, tá certo? Então, micro-ondas são ondas eletromagnéticas produzidas eletronicamente, tá certo? E essa onda, ela leva energia. E essa energia, ela, por ter uma frequência dessa onda igual à frequência de movimento da molécula da água, então, por ressonância, a água do alimento recebe essa energia, esquenta e esquenta todo o alimento, ok? Então, no micro-ondas, quem aquece o alimento é uma onda eletromagnética gerada por componentes eletrônicos, por cargas elétricas, ok? Como lá no interior do Sol, lá tem cargas elétricas em movimento no interior do Sol, que cria aquela onda que chega e esquenta a Terra. Então, o que vem do Sol até para cá são ondas eletromagnéticas de vários tipos, infravermelho, a própria luz visível, né? Tá certo? Que quando vem lá no vácuo, no espaço, a gente não vê, porque vem todas as cores juntas, vermelho, amarelo, azul, mas você botar, por exemplo, numa gotícula d'água, quando está chovendo, aquelas cores, então, devido a mudar o meio, ser água, ela já se propaga com velocidade diferente, então se separa, ocorre o que a gente chama de dispersão, aí a gente vê o arco-íris, vermelho, azul, amarelo, mas
no meio ambiente, essas ondas se propagam com a mesma velocidade, elas não se separam. Então, a gente não observa, mas a gente vê a luz do sol. Então, ali são ondas também. O calor, o infravermelho, a gente não vê, mas a gente sente. O ultravioleta são ondas com mais energia ainda, até prejudicial à nossa pele, porque ela destrói a célula, ok? Já no fogão, o que eu tenho ali é a queima. Quando eu coloco um gelo numa panela e aqueço no botijão até derreter e ferver, ali eu tenho uma combustão. O que eu tenho no botijão de gás são dois gases, é o propano e o butano. É C3H8, são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, C3H8 e C4H10. Esses gases vêm lá na decomposição da matéria, vêm do petróleo. O petróleo não é uma substância, é uma sopa. Tá? Ali sai gases, sai querosene, sai gasolina, depende da quantidade de carbono. Mas no nosso gás, no dia a dia, nós temos uma mistura gasosa de propano e butano. Então, só voltando à questão aí para fechar, ó, nós já fizemos, só relendo a questão aí, ó, acompanhe na telinha aí, Jonathan. Determine o calor necessário na telinha para transformar 100 gramas de gelo a menos 10, então ele tem 100 gramas de gelo a menos 10, e ele quer transformar em 100 gramas de vapor a 100 graus. Então, eu tenho que oferecer o calor, então, nós vimos que primeiro eu vou pegar esse gelo, derreter o gelo, levar de menos 10 até 0, depois derreter o gelo, depois derreter o gelo, transformar em água líquida, levar de 0 até 100, depois chegar a água líquida em 100, aquecer para transformar ela de líquido em vapor. Então, eu vou ter aí uma quantidade de calor. Ok? Então, foi isso que a gente viu. Lembrando essa questão aí, vestibulando, você chegou agora ou se chegou no meio do caminho, essa questão é importante, que ele quer o calor, a energia, tá? Para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 em 100 gramas de vapor. Então, a mudança de estado físico. Então, vocês viram que eu não apliquei direto o MC ΔT. Eu tive que fazer por etapa, porque nesse caso vai mudar. O gelo é sólido, vapor, vai mudar o estado físico, então entra o calor latente ML também, por isso que eu fiz por etapa, ok? Para cá, para cá.